Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a primeira parte do nosso conteúdo, que vai vir aí em alguns vídeos, né, no formato de vídeos. Antes de começar, eu tenho aqui duas coisinhas para falar, que são super importantes. Então, o primeiro aviso é, aqui nesse conteúdo você talvez vai ouvir alguns termos, algumas palavras, alguns nomes, que você talvez já tenha ouvido falar em algum lugar, em algum, né, em alguém famoso que falou na internet, enfim. E o que eu peço é que vocês estejam abertos para ouvir sem julgar. Ouvir sem, é sobre isso daí? Já sei tudo. Por quê? Porque às vezes a gente ouve um termo, uma palavra, a gente acha que a gente já conhece e cria todo um julgamento em cima daquilo, e às vezes aquilo é só um termo que ficou banalizado, mas não necessariamente a gente sabe, conhece sobre aquilo, né? Então, depois ao longo, né, do livro, ao longo daqui dos conteúdos, vocês vão vendo que são palavras que foram banalizadas, mas que têm um outro sentido, tem um sentido mais profundo. Então, vocês vão reconhecendo, tentem não fazer nenhum pré-julgamento, tentem, assim, estar abertos mesmo a ouvir, a entender e tentar mudar a forma de ver para você poder realmente acessar a profundidade do conteúdo e acessar o conhecimento, né, que eu tô tentando passar através desse livro, dessa história toda. Vou dar meus exemplos também para ajudar, mas de primeira seria isso, para receber o conteúdo sem barrar, né, sem vir com julgamento. Até porque eu também sempre fui essa pessoa de confiar muito no que está escrito, no que é certo, na razão, na ciência. E como eu vim da faculdade de psicologia, a gente tem muito quadradinho, o que é o certo, o que é o errado, o que é comprovado, o que não é comprovado. Então isso bloqueia muito a nossa mente, isso faz com que a gente pegue tudo o que não é comprovado, tudo o que ninguém explicou. E como não tem um livro sobre aquilo, como não tem um artigo científico sobre aquilo, a gente deleta, a gente não dá ouvidos, e às vezes é aquilo ali que é a chave para abrir uma porta que a gente estava esperando que se abrisse, né? Então eu vinha já estudando, eu trabalhava numa das linhas de atuação da psicologia. Então quando eu tinha consultório, eu trabalhava com uma dessas linhas, que é comprovada pela psicologia. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando outros conteúdos que não tem nada a ver com a psicologia, mas quando eu estudava, eu via, eu falava, caramba, isso daqui é exatamente a mesma coisa que a gente aprende na psicologia, só mudou o nome, só mudou o termo. E, e até quando a gente for falar também, que é a segunda coisa que eu ia falar pra vocês, sobre o termo espiritualidade. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com psicologia, que não tem nada a ver com autoconhecimento, que não tem nada a ver com terapia, quando que no fim, sim, tem a ver, né? Porque a nossa essência é espiritual. É exatamente isso que ao longo desse livro talvez vocês tenham a tendência a bloquear. E eu peço que não, que calma, vamos ouvir tudo, ouve o livro inteiro, ouve toda a explicação até o final do conteúdo, para aí depois você julgar se foi legal, se não foi legal, se tem a ver, se não tem a ver, tá? Não pare assim logo no primeiro. E porque a gente vai falar da nossa essência, da essência do nosso ser, e o nosso ser é um ser não físico, é um ser espiritual. Essa essência tem a ver com a espiritualidade, né? Com aquilo que carrega a nossa vida, que só tá aqui materializado em forma de corpo físico, mas é além do que isso, né? Então muitas vezes a gente vai falar do ser, da essência natural, da essência da essência, da nossa essência, como com essa conotação espiritual. Mas em momento nenhum a gente vai falar de religião. Em momento nenhum a gente vai defender uma religião ou outra, ou falar que Deus é isso, Deus é aquilo, porque isso eu tenho muito cuidado mesmo para zelar pelo respeito entre todas as religiões, porque eu sei que aqui mesmo no grupo, conhecendo, né, vocês todos que eu conheço, eu sei que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião. Então, de forma alguma, eu quero tocar nesse assunto de religião, nem de convencer ninguém a nada. Eu venho mesmo com toda a clareza, toda a tranquilidade e abertura para falar mais dessa parte de conexão de você com você mesmo, com a sua essência, do seu ser. E isso não tem nada a ver com religião,
tá? Lógico que as religiões também fazem isso, porque quando você vai numa determinada religião, seja A, B ou C, você vai lá em busca disso, você vai lá em busca de se conectar com a essência maior que habita em você, né? Com Deus. E aí acaba-se que fica um trabalho focado na espiritualidade. Bom, então para começar, a gente tem que falar que a gente tem que lembrar quem você é, né? Quem nós somos. Tem umas perguntas básicas aqui que eu vou ler para vocês. Você sabe quem você é? Você sabe o que você quer? Você sabe que é você mesmo que cria as suas próprias experiências, né? Você sabe, você está satisfeito com a evolução dos seus desejos, né? Então, uma hora você quer isso, você vai lá, você conquista, aí daqui a pouco você quer outra coisa, você vai lá, você conquista. Quando você quer, você consegue conquistar? Você sente dentro de você essa empolgação de um novo desejo que está chegando dentro de você, seja ele qual for, seja um desejo material, seja um desejo, né, às vezes de profissional, seja um desejo de vida, um desejo de ter alguma experiência, não precisa necessariamente ser o desejo de comprar alguma coisa, mas você sente esse impulso de ter um desejo que você gostaria de realizar e você vai em direção a ele ou não, né? Porque a maioria das pessoas é triste, a maioria das pessoas é infeliz, a maioria das pessoas não vê as oportunidades mesmo, vive numa rotina muito fechada, casa, trabalho, casa, viajar, casa, que é a nossa rotina, mas de uma forma muito automática, sem ter consciência disso. E dá aquele vazio, dá aquele buraco, né? Poxa, tá faltando alguma coisa. E às vezes ela tem desejos e não sabe quais são. Às vezes ela tem desejos, sabe quais são, mas não vai atrás, não tem interesse, nunca pensou ou acha que não vai conseguir. Então, às vezes é uma coisa relacionada a conseguir certa profissão ou certo trabalho, tá infeliz com o trabalho e aí também vai empurrando com a barriga, vai ficando por isso mesmo, aquilo não desenrola. Ou com questão com dinheiro, tá sempre atrás de dinheiro e nunca tá desenrolado, nunca tá bom. Ou até uma questão de relacionamento, um relacionamento que não tem, ou que é ruim, ou que também vai empurrando com a barriga. E sempre fica aquela sensação de, nossa, não tô satisfeita com isso, não era isso que eu queria, mas também não sei o que eu quero. Ou então, mas também acho que não vou conseguir o que eu quero. Então a maioria das pessoas tá assim. E aqui nesse livro a gente tem que ter uma postura, né? A gente vai aprender a ter uma postura de otimismo perante a vida. De saber que você tem o seu poder, você já tem o sucesso e a realização dentro de você. Você já tem isso dentro de você. Você só precisa despertar, encontrar, né? E aí isso vai vir. Porque não tem nada nesse mundo que você não possa fazer, que você não consiga fazer, ou que você não possa ter, né? Ou não possa ser. A gente tá aqui pronto para viver o que a gente tem que viver. E cada um vai ter o seu objetivo, cada um vai ter o seu desejo. O desejo de um nunca vai ser igual ao do outro. Por mais que a gente fale, a sociedade busca crescer profissionalmente e ter mais dinheiro. Ok. Mas às vezes isso é o que a sociedade impõe que a gente faça. Não necessariamente é o meu desejo de verdade. Então a gente tem que lembrar que quando a gente nasce, a gente já tem essa conexão com o nosso ser espiritual, vamos dizer assim. A gente já nasce positivo, a gente já nasce puro, a gente já nasce ligado com essa energia divina mesmo, né? E o tempo todo a gente é ligado com essa energia divina. Enquanto a gente está aqui vivo, a gente está ligado com essa energia divina. E essa energia, ela é sempre de luz, ela é sempre poderosa, ela é sempre de alegria, ela é sempre de coragem, ela é sempre de amor. Então, por que que a gente perde isso, né? Por que que quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente perde, a gente não perde a conexão, a gente perde essa consciência mesmo de ser assim, de estar em conexão com isso. Então, o livro, né, toda a trajetória que a gente vai fazer aqui, é pra gente lembrar que a gente é feliz, que a gente é confiante, que a gente é capaz, que a gente tá ligado no nosso melhor, na nossa essência espiritual, na nossa essência de luz, que a gente é
capaz de fazer acontecer e de realizar as coisas. A gente só precisa se lembrar o caminho para fazer isso. Então, o que eu falo da minha vida, né? Sempre que eu leio conteúdos desse tipo, sempre que eu vejo vídeos desse tipo, sempre que eu tenho um tempo pra mim, pra eu refletir sobre esse tipo de coisa, parece que tudo começa a se organizar na minha cabeça, parece que tudo começa a ficar mais claro, falar, nossa, é por aqui, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer aquilo. Porque na verdade já tá tudo dentro de mim, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero realizar, só que às vezes a gente se perde, né? Então, enfim, não tô lembrando de nenhum exemplo agora que eu possa dar com relação a isso mais concreto, mas tudo que eu já fiz, tudo que eu já corri atrás, tudo que eu já conquistei foi pensando nisso, pensando, nossa, eu vou ser feliz se eu fizer isso. Então, por exemplo, meu primeiro sonho, vamos dizer assim, era casar. Era fazer faculdade de psicologia, por exemplo, também. Então eu fui lá, eu fiz. E aí você acaba atraindo as coisas pra você, né? Então, eu sempre imaginei que eu era capaz de achar uma pessoa que fosse assim, assim, assado, que eu era merecedora de ter um relacionamento assim, assim, assado. E aí essas coisas foram aparecendo. Então a gente tem que abandonar essa ideia, qualquer ideia que esteja no nosso caminho bloqueando isso. Então, se o problema, por exemplo, é relacionamento, o que você tá pensando que tá te bloqueando com relação a você conseguir um bom relacionamento? Se o problema é profissão, o que é que você está pensando sobre você mesmo que está bloqueando que você vá lá e faça e realize aquilo que você tanto quer? Né? Então são reflexões que a gente já tem que começar a trazer. Abandonar, né, como eu estava falando, as coisas que estão impedindo essa alegria, que estão impedindo que a gente exerça o nosso poder. E agora a gente vai para a parte onde a gente começa a pensar, né? Então, quem cria a sua história é você mesmo. Então, por que que você mora, por exemplo, na casa que você mora hoje? Porque você escolheu esse lugar para morar. Muitas vezes, mas não foi eu que escolhi, aconteceu, né? Sei lá, apareceu, fui ficando, é da família. Pode ter sido de qualquer outra situação que tenha acontecido, né? Porque foi imposto de alguma forma. Mas você aceitou. Você aceitou estar nessa casa, um exemplo, né? Então, tudo que tá ao redor de você é porque você aceitou. Meu marido fala tal coisa, não sei o que lá, às vezes é grosso, você está aceitando. É porque meus filhos, não sei o que lá, porque você está aceitando. Então, lógico, o que não é nosso comportamento, a gente não pode mudar. Óbvio, né? Então, não tô falando aqui que a gente tem que controlar o outro, fazer o outro mudar. Esquece. A gente tá falando da gente. Então, o que diz respeito a mim, eu consigo mudar. Se eu não estou satisfeita com alguma coisa, por que que eu continuo, né? Então, o começo de tudo é aí. Pra gente identificar aquilo que a gente tá querendo deixar e não está deixando, né? E a gente sempre tem essa escolha e essa autonomia de determinar as coisas na nossa própria vida. Porque eu tenho certeza que se eu colocar uma enquete, todo mundo vai falar aqui que não gosta quando alguém vem e fale, você vai fazer isso, 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 você vai por aquele caminho. Ou quando alguém vem determinar alguma coisa na sua vida, né? Que alguém venha querer controlar você e sua vida. Eu tenho certeza que ninguém gosta disso. Então, por que que a gente aceita, né? Porque na verdade aos poucos a gente foi abrindo mão, a gente foi, né, de pequeno até a fase adulta, a gente foi abrindo mão de querer determinar a própria vida. A gente foi deixando para os outros, para os ideais, sei lá, dos nossos pais, do nosso grupo de amigos, ou até da sociedade, né, uma coisa mais ampla, que eles ditassem como que é o melhor, o que é que tem que ser feito. O melhor, por exemplo, é ser magra. O melhor, por exemplo, é ter que fazer assim ou assado. O melhor é ter que ganhar dinheiro, tem que ganhar muito dinheiro, né? Agora, por exemplo, o melhor é ter que ter não sei quantos mil seguidores. Então, a gente, lógico, todo mundo tá influenciado o tempo todo.
Só que dentro disso, você tem a opção de não ir por esse caminho. Você não precisa também se revoltar, chutar o balde e ser do contra. Você tem a opção, você tá nesse mundo, nessa sociedade, você vai ver as coisas acontecendo, mas você tem a opção de olhar pra você e falar, não, mas eu penso diferente, não, mas ok, isso daqui eu concordo, mas aquilo ali eu não concordo. Então você tem a opção de olhar pra sua vida e retomar, né? Você tem essa liberdade de ser quem você é, você tem essa liberdade de escolher diferente. Você tem essa liberdade, só que você tinha esquecido. Então agora a gente tá lembrando. E é isso que a gente vai fazer ao longo de todo o tempo. Porque junto com essa liberdade vem o seu poder. Junto com essa liberdade vem você conseguindo realizar as coisas que você quer pra sua vida, né? Seja ela qual for. Então, apesar de você ainda ter se adaptado a apesar de você ter se adaptado à sociedade, você tem os seus próprios desejos e você ainda assim é livre. Então eu tô aqui, tá, gente, com o meu resumo pra me ajudar. Então a gente pode dizer que a nossa essência espiritual, a nossa essência, né, o nosso ser maior, que é esse que nos faz viver, que gera a nossa vida e que está dentro de nós, é uma essência de liberdade também. Além de tudo aquilo que a gente falou, de ser alegria, de ser amor, de ser confiança, de ser sucesso. Então a gente pode dizer que é também a essência de liberdade. Então o tempo todo a gente vai falar de você estar alinhado com a sua essência. Então quando eu disser que você tem que estar alinhado com a sua essência, é isso, é retomando toda essa bagagem de a essência é sempre positivo, tá? Então o que vier de negativo são as coisas da sociedade, as regras, as crenças, os nossos próprios pensamentos negativos, mas a essência é sempre positiva. A gente não sente prazer nenhum em deixar os outros escolherem pela gente. A gente quer escolher, né? E também nem é possível as pessoas escolherem pela gente, porque eles não têm como criar uma coisa que vai estar na nossa vida. Eles vão criar uma coisa que vai estar na vida deles. Eu vou criar alguma coisa que vai estar na minha vida. Então, não tem como, né? A gente esperar que alguém faça por nós, que também acontece isso. Às vezes a gente espera que o parceiro vai fazer por nós, que os pais vão fazer por nós, que os filhos vão fazer por nós, que o chefe vai fazer por nós. E não, ninguém vai fazer nada por você. Ninguém. Então é você pegar de novo ali as rédeas da própria vida, ir lá e fazer. E aí a gente vai aprender como fazer isso sem forçar, né? Sem ultrapassar também os seus limites, sem querer mandar no outro, sem querer esperar que o outro mude, né? A gente vai fazer isso de uma forma leve, que seja de nós para nós mesmos. A gente não vai interferir na vida do outro, tá? Então é mesmo como se fosse uma autoterapia isso daqui, tá bom? Então é isso. Depois a gente fala que quando você tá alinhado com a sua essência, que era aquilo que a gente tava falando, você se sente alegre e satisfeito. Não tem como não estar alegre e satisfeito. Quando você faz uma coisa que você gosta muito, quando você exerce aquilo que você tanto sente que é pra você, que faz bem pra sua alma, é nítido, né? Todo mundo percebe ao redor que a sua felicidade é genuína, que a sua felicidade ela vem de dentro. Então você percebe que as pessoas te olham na rua, que as pessoas até elogiam você, percebem que você tá diferente. Por quê? Porque o seu estado interior mudou, você se alinhou, você encontrou ali, mesmo que seja por alguns segundos, putz, nossa, fiquei tão bem, fiquei tão feliz fazendo aquilo. Às vezes não é nem só fazendo, às vezes é só sentindo mesmo, pensando mesmo. Se alinhou, a quem tá fora percebeu. Isso me faz lembrar um vídeo, sabe o filme Soul? É uma animação infantil, mas é muito legal e fala disso, de propósito de vida, propósito de vida. Mas enfim, não vou falar do filme. Tem uma cena que o rapaz, o principal, ele tá tocando piano e ele é um professor de música. Mas ele não estava se encontrando na profissão de professor de música. Mas, né, no entanto, quando ele toca, ele fecha os olhos, ele viaja para uma outra dimensão. E aí falaram para ele, ensinaram para ele, né, ele foi para um outro lugar lá, onde ele via
as pessoas que estavam viajando, né, nessa outra dimensão. Todo mundo que estava lá estava viajando, né? E aí ele via um tava jogando basquete e tava lá nessa outra dimensão. O outro tava dançando, tava lá nessa outra dimensão. O outro tava trabalhando com não sei o que, o outro tava fazendo um bolo, sei lá. Não lembro mais o que tinha lá. Mas a ideia era essa, de que quando você está fazendo algo que te preenche, que te alinha, você fica super bem. Então aquela luz, ela vem de você, de dentro de você. E aí quem tá ao redor te elogia, quem tá ao redor te reconhece, quem tá ao redor te mostra, porque quem tá ao redor é na verdade só um espelho, né, que reflete você mesmo. Daí ela vai te mostrar o quanto que você tá bem com aquilo, o quanto que você tá alinhado. Ai, nunca senti isso, não sei, não sei o que eu posso fazer que me deixa assim nesse estado. É aí que entra o autoconhecimento. Então você precisa se conhecer. Se você não sabe nem o que é bom pra você, o que te deixa feliz, tá faltando bastante autoconhecimento. Então você tem que ir atrás, né, de se conhecer, até pra você poder exercitar mais isso. Pode ser um hobby, não precisa ser o seu trabalho. O seu trabalho é aquilo que você faz todo dia pra ganhar seu dinheiro, pra viver. Você pode gostar do seu trabalho, você pode até não gostar, mas não necessariamente você vai sentir isso no seu trabalho, ou não necessariamente você vai sentir isso todo dia. Às vezes você vai sentir isso quando tá com alguém especial. Enfim, são várias formas. Mas enfim, então você deixa fluir através de você essa sua verdadeira natureza. Você deixa fluir para os outros a sua essência. Você mostra que, nossa, essa expressão, né, você se expressa, é o seu ser divino que está se expressando através de você. Em outras palavras, é Deus que está ali, felizão, se expressando através de você, porque você está fazendo a vontade dele, você está sendo feliz, expressando quem você veio para ser, né? E aí cada um vai fazer aquilo que é do seu perfil, por isso que ninguém é igual a ninguém. E Deus está em todos, porque ele é diferente para cada um e ele é todos ao mesmo tempo, né? Enfim, então o que a gente tem que aprender é a permitir, primeiro reconhecer e depois permitir essa expressão do nosso ser mais íntimo. E aí a gente tem que estar consciente do que a gente anda pensando, porque isso é uma outra coisa também. Quando você tá focado, consciente, tá aqui no momento presente, você tá conectado com a sua essência divina, com o seu ser, com Deus, com o seu ser espiritual, com quem você é de verdade. Porque você tá aqui controlando o que você pensa, você tá presente, você sabe exatamente o que você tá fazendo naquele segundo. Você não tá ali pensando que você vai fazer de janta, preocupada com o trabalho, preocupada com o cachorro. Você tá 100% se dedicando naquilo ali, naquele momento. Então aquilo faz com que você se conecte com você mesma. Estar presente, prestar atenção no que você está pensando. Que o pensamento vai gerar o seu sentimento. E o sentimento vai gerar a sua ação. Então, se você está consciente do que você pensa, do que você sente, do que você faz, você sabe se aquilo vai te fazer bem ou não, você sabe para onde ir, você sabe qual o próximo passo que você tem que dar, você está presente ali no momento. Então, aquilo já é também uma expressão do seu ser.